Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos vocês e a todos os que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer à irmã Célia por esse hino maravilhoso que ela cantou. Certamente, o nome do Senhor Jesus foi exaltado. Para darmos início ao nosso culto, o culto divino desta manhã, eu convido a todos a se colocarem de pé para que possamos orar ao nosso Deus, para que Ele nos abençoe com a mensagem de hoje. Baixe sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Grande Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Seja feita a tua vontade na nossa vida, Pai. Agradecemos, Senhor, por este dia maravilhoso que o Senhor nos dá de presente. Agradecemos pelo descanso, agradecemos pela espiritualidade e pedimos, Senhor, que neste momento o teu Espírito Santo se faça presente no meio de nós, Pai. Que o Senhor abençoe a mensagem que será falada aqui neste púlpito nesta manhã, Senhor. Que desapareça o eu e que cresça a tua mensagem. Seja feita a tua vontade por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o sermão desta manhã tem como título Jesus, um desconhecido. E nós vamos meditar no texto que está em Mateus capítulo 7. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 7. A partir do verso 21 até o verso 23 nós vamos ler. Diz assim o texto: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muito bem. A pergunta que eu tenho para o início desta mensagem é: você conhece Jesus Cristo, chamado o Nazareno? É muito interessante, queridos, que muitas pessoas acreditam em Deus. Mas a pergunta que eu faço a você: você conhece a Deus? Você conhece a Jesus? Você conhece a Deus? Muitas pessoas expressam essa fé que eles têm num Deus que se acredita de diversas formas. Vocês já devem ter visto por aí nos carros algumas frases bíblicas falando sobre fé, falando sobre o amor de Deus, o quanto Deus é bom. Algumas pessoas usam aquelas camisetas, vocês já viram? Umas camisetas, tem para todos os gostos. 100% de Jesus. Será? 100% de Jesus? Outras pessoas tatuam crucifixos, o rosto de Jesus, bem grande assim, bem colorido, no corpo, para demonstrar que eles têm uma fé, para demonstrar que acredita em um Deus que transcende aquilo que nós vivemos. Também existem pessoas, você já deve ter visto, você que pega a estrada, já deve ter visto naqueles caminhões, na traseira dos caminhões tem
aqueles paralamas, né? Eu não sei se é no para-choque, tem no para-choque, tem no paralama também. Tem algumas frases assim que identificam que o motorista daquele caminhão, ele tem uma fé, que ele acredita em alguma coisa. Eu até separei aqui algumas mensagens de para-choque. Olha, alguns são bem profundos. Tem uma aqui que eu gostei bastante. Ele fala assim, ó: Deus é joia, o resto é bijuteria. Aí tem um outro aqui que se aprofunda mais um pouquinho filosoficamente. Diz assim: Jesus é o caminhão que nos leva para o depósito de Deus. Profundo isso, não? Aí tem um que vai numa outra direção. Fala assim: quem fica de joelhos diante de Deus, fica de pé diante de qualquer coisa. É forte isso. Mensagens jocosas à parte, as pessoas realmente acreditam em Deus. Eu pesquisei ontem, rapidamente, e na América Latina, 89% das pessoas professam ser cristãs. É um número bastante grande. Existem mais pessoas que acreditam em Deus do que pessoas que não acreditam em Deus. Na verdade, as pessoas que não acreditam em nenhuma divindade são muito poucas, são raríssimas. E existe um consenso de que esse Deus que existe, ele é bom. E por isso a pergunta de hoje, e por isso o título do sermão de hoje: Jesus, um desconhecido. Jesus é bom, Deus é bom. Agora, quando nós lemos esse texto que nós acabamos de ler, ele pode chocar algumas pessoas. Eu vou ler o texto de novo, só para ficar em evidência a pergunta. Eu vou ler novamente o texto. A gente não costuma fazer isso, mas eu vou ler novamente o texto. Jesus, ele está falando, essas são palavras de Jesus. Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, não expelimos demônios no teu nome, não fizemos milagres no teu nome? E Jesus diz: aparte-se de mim, porque eu não te conheço. São palavras muito duras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse verso, Jesus ele traz uma advertência. E a advertência é: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Você percebe o quanto é sério essa advertência de Jesus? Porque esse Jesus, ele é o que tem a chave. É ele que decide quem vai para cima ou quem não vai entrar lá. E ele está falando aqui, a advertência dele é muito séria. Eu quero analisar esse texto. Primeiramente, a gente precisa entender o que essa expressão, o que essa palavra Senhor, ela significa no texto. Eu procurei no dicionário, e Senhor, ela tem em diversos contextos, ela tem diversos significados, mas os principais são: Senhor, aquele que possui, o proprietário, o dono. Ele também pode ser, em outro contexto, ele pode ser o soberano, o chefe, um monarca, um rei. Também, no original grego, idioma que o Novo Testamento foi escrito, a palavra é Kyrios ou Kyrios, que traduzido é Senhor, e ele é usado para se referir a Deus. Agora, eu quero toda essa terminologia, ela é apropriada para se referir a Deus. Quando Jesus ele fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará
no reino dos céus. É que muitas vezes a gente fala as coisas, mas elas não têm o sentido que a gente pensa. Por exemplo, quantas vezes na rua alguém te chama de amigo para te falar alguma coisa, mas na verdade não é teu amigo. É só uma expressão. Então, muitas vezes a gente chama Senhor, mas a gente não considera realmente nosso Senhor. Então, são essas, uma consideração que eu quero fazer com vocês você acredita em Deus, certo? Mas esse Deus que você acredita, Ele é o teu Senhor. É Ele que manda na tua vida. Ele é o teu dono, você pertence a Ele. Ou não? A forma como nós vivemos, a forma como nós procedemos, agimos, falamos, essas coisas elas vão demonstrar se esse Deus, Ele é o nosso dono. Se é Ele que manda na nossa vida, ou se é nós que mandamos na nossa vida. Essa é uma questão importante. A forma como você procede, aquilo que você come, aquilo que você fala, aquilo que você bebe, ou deixa de beber, eles revelam que Deus é o teu Senhor. Existem pessoas que fazem as coisas e elas realmente são donas das suas vidas. E existem pessoas nas quais Jesus e Deus, eles não têm soberania sobre ele. Existem pessoas que realmente têm muita fé em Deus e acreditam de forma sincera que Ele pode operar milagre na vida deles. Mas é só até aí que chega a fé da pessoa. Acreditar de forma sincera e acreditar que Deus pode operar milagres. Então, na hora do aperto, quando bate a quebradeira, bate a enfermidade, então aí você tem, a pessoa tem a quem recorrer. Existe um Deus no céu, e Ele é poderoso, e eu tudo posso naquele que me fortalece, não é assim? Mas é só até aí, porque é como se a pessoa dissesse: Senhor, o Senhor pode operar milagres na minha vida, o Senhor pode me ajudar na minha vida financeira, aquele emprego que eu preciso, o Senhor pode me ajudar, mas por favor, Senhor, não se meta na minha vida pessoal, não se meta nas escolhas que eu faço, na minha alimentação. Se eu bebo ou não, não é problema seu. Eu aceito o seu milagre, mas eu não aceito a sua interferência. Esse tipo de pessoa, ele acredita em Deus, mas ele não pertence a Deus. Ele não pode chamar a Deus de Senhor, porque Deus não é o Senhor dele. Muita gente usa aquele salmo: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, Ele me leva para os pastos verdejantes. E se esquecem de que, para que Ele seja o teu pastor, Ele precisa primeiro ser o teu Senhor. É a mesma aplicação que nós temos aqui. Jesus Cristo, Ele está falando isso. Você usa muito aquela expressão: eu sou o teu pastor, não é? Mas eu sou o teu Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus.
Outra consideração que nós podemos fazer é que esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que quando você se pergunta se ele tem uma religião, ele fala assim, sim, eu acredito em Deus, eu pertenço, eu sou de tal igreja, só que na realidade eu não sigo muito, eu sou de tal igreja, mas eu não pratico, eu não sou praticante. E existe uma outra classe de pessoas que, essas sim, elas pertencem a uma igreja e elas frequentam a igreja. Então nós temos duas classes de pessoas distintas. E essa mensagem que Jesus está dando aqui, nesses textos que nós lemos de Mateus, capítulo 7, são para todas as classes de pessoas. E a advertência de Jesus, muito dura, que vão para todos os grupos, é a de que não são todos os que entrarão no reino de Deus. E eu digo para vocês, queridos irmãos, o nosso maior esforço da nossa vida, e Jesus está citando aqui o reino de Deus, ele está falando, existe um reino de Deus, existe um reino. O nosso maior esforço que nós devemos fazer na nossa vida é achar um meio de conseguir chegar até esse objetivo. Jesus menciona uma cidade santa que está destinada aos salvos. E o nosso maior objetivo, enquanto nós estivermos aqui peregrinando nessa terra, é o de dar um jeito. A gente tem que dar um jeito de chegar lá. Porque se a gente não chegar lá, a nossa vida é muito curta. E é cheio de problema. E é cheio de dificuldade. E a gente tem alguns momentos de felicidade, só que mais são os momentos de dificuldade do que de felicidade. São mais os perrengues do que as alegrias. Então, a gente tem que dar um jeito de chegar lá. Eu e você. O apóstolo Tiago, ele, na sua epístola, ele diz que nós somos como uma neblina que aparece por um instante e então desvanece. A gente vai passar. Se Cristo não voltar nos nossos dias, a gente vai passar, a gente vai morrer. Você vai morrer. Eu vou morrer. E a nossa vida é muito curta em relação à eternidade. Se você comparar a nossa vida com a eternidade, não dá nem para comparar, né? Porque você não consegue ver o tamanho da eternidade. Mas se você traçar uma linha daqui até o Rio Grande do Sul, e chamar essa linha de eternidade, a nossa vida vai ser um pontinho nessa estrada comprida aí. Então, é muito curto. A gente precisa dar um jeito. Jesus está chamando nossa atenção nesses versos para despertar a nossa consciência sobre a possibilidade da eterna salvação ou da perdição. E Jesus está falando, nestes versos, que só existem dois tipos de pessoas. Existem os salvos e existem os perdidos. Desculpa. E nesses versos, ele está dando uma fórmula para nós de como nós devemos proceder para alcançar esse objetivo. Ele diz assim, sabe, no verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará, mas tem uma classe de pessoas que vai entrar. Quem são elas? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E aqui é interessante. Bueno, aquele que faz a vontade do Pai é aquele que tem a Jesus como Senhor.
Agora, o contraste interessante que nós vemos no verso 22, ele diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus ele está dizendo abertamente aqui que ele não se importa se você tem uma religião. Não é a religião que vai te salvar. Porque as pessoas a quem Jesus se dirige nesse verso 22 aqui, são pessoas realmente religiosas. São pessoas que operam milagres em nome de Jesus. São pessoas que que expulsam demônios em nome de Jesus. São pessoas que fazem milagres. Você acredita? Um milagre não é uma coisa fácil de se fazer. Não acontece todo dia, a gente não vê toda hora, né? Mas Jesus está se dirigindo a pessoas que realizam milagres em nome da religião. E ele está falando assim: se aparta de mim, você que faz a iniquidade. É muito forte e o contraste é muito grande com aqueles que têm a Jesus como seu Senhor. E a gente consegue visualizar nessa passagem, né, com essa descrição desse tipo de pessoa a quem Jesus está chamando a atenção. A gente conhece muitas pessoas que vão à igreja, que participam de rituais, que têm uma sinceridade tremenda no coração e por isso vão ali e buscam a Deus com toda a sinceridade. Então Jesus ele está dizendo que ele não importa se você tem uma religião na sua vida, mas se você realmente vive a religião no seu proceder, no seu agir, no seu falar, no seu pensar. Quero ler o último verso de novo com vocês. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nesse último verso, Jesus está rejeitando, ele está dizendo: apartem-se. Aquelas pessoas que ele diz que ele não conhece. E eu volto à pergunta do início: você conhece Jesus? Muita gente não conhece Jesus. Muita gente acha que conhece Jesus, só que não. E tem muita gente que tem um conceito equivocado de Deus e de Jesus de uma forma geral. Um exemplo, eu vou citar aqui um exemplo de como as pessoas estão equivocadas e têm um conceito errado. Muitas pessoas acreditam sinceramente que há um Deus do Antigo Testamento e que há um Deus cruel, um Deus tirano, que mandou dizimar povos inteiros, que mandou matar criancinhas. Tem gente que tem esse conceito. E tem o Deus do Novo Testamento, que é Jesus Cristo, que seria uma versão light daquele Deus do Antigo Testamento e que veio para mudar tudo. Ele veio para mudar radicalmente aquele pensamento antiquado, aquele pensamento reacionário do Antigo Testamento. Será? Será que é assim? Se você pensa assim, eu quero dizer que você está muito enganado.
Não existe tal coisa. Não existe tal coisa de um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Eu acho muito legal, no final do verso 21, quando Jesus ele diz assim, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E há uma dicotomia aqui, eu não sei se vocês percebem que existe uma dicotomia, que existe apenas um Deus. E nós acreditamos na Trindade, né? Que um Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas esse Deus, Jesus, porque João ele declara que no princípio era o Verbo, e que o Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus, e que o Verbo se fez carne. Esse Verbo, esse Jesus, ele é um Deus, e ele é revelado no Novo Testamento, e ele se refere ao Pai dele, aquele que faz a vontade do meu Pai. Você sabe quem é o Pai? É aquele do Antigo Testamento. É aquele do Antigo Testamento, aquele Deus que você acha que é cruel, que é tirano, porque você não conhece muito bem, porque na realidade, se você estudar bastante o Antigo Testamento, você vai ver que não é assim, é apenas um conceito que se tem. Jesus, esse Deus do Novo Testamento, ele está se referindo ao Deus do Antigo Testamento, quando ele diz, aquele que faz a vontade do meu Pai. Muita gente acha que Jesus ele veio para abolir todas as coisas do Antigo Testamento, e eu quero ler um texto com vocês. Vocês voltem apenas 2 páginas. Em Mateus capítulo 5, nós vamos ler os versos 17 e o verso 18 também. Para aqueles que pensam que Jesus ele veio deixar para trás o Antigo Testamento, olha o que Jesus diz. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que a terra e o céu passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que tem que se cumprir? O que estava escrito no Antigo Testamento. Essas palavras de Jesus também são fortes. E existe também outro pensamento, né? Que Deus ele deu a Moisés os 10 mandamentos, lá no Sinai, e que Jesus revogou essa lei. Nós acabamos de ler que Jesus ele não veio para revogar a lei nenhuma, ele veio para cumprir. E muita gente acha que esse Jesus bonzinho, no começo do ministério dele, ele foi lá para a montanha e fez um sermão muito bonito, e as pessoas acham muito bonito o sermão da montanha, e realmente o texto é maravilhoso, só que não tem nada de bonzinho lá. Lá no sermão da montanha, as pessoas acham que talvez os 10 mandamentos sejam um pouco fortes, né? É muita regra, é difícil de cumprir. Mas Jesus ele pega e coloca os 10 mandamentos numa dimensão pouco superior. Ele vem dar o real sentido dos mandamentos. Eu quero ler com vocês um exemplo, continuando no capítulo 5, continuando ainda no Sermão da Montanha. Nós vamos ler o verso 27. O verso 27 e vamos ler também o verso 30. Palavras de Jesus, mais uma vez. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Isso daí está lá nos mandamentos do Antigo Testamento. Lá naquelas placas lá do Antigo Testamento está lá. Não adulterarás. Agora Jesus ele fala assim, eu porém vos digo,
qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aí ficou um pouquinho mais difícil, né? Antigamente era mais fácil, era só não adulterar. Você podia olhar, dar uma olhadinha, olhar umas 3 vezes. Jesus está falando negativo. Qualquer que olhar com desejo impuro já adulterou. Aí fica um pouquinho mais difícil, né? Eu não sei se o tempo me permite, mas eu estava estudando as leis de trânsito outros dias, e a lei do trânsito, eu achei uma comparação legal, porque na lei do trânsito, se você atropelar uma pessoa, se você estiver em alta velocidade, e atropelar aquela pessoa e a pessoa morrer, você é condenado por homicídio. Certo? A lei ela é para ser cumprida, a lei é pesada, toda lei é. Mas a lei de trânsito, ela diz que se você vê uma pessoa que foi atropelada e você não prestar socorro, você é cúmplice do assassinato. Então, é mais ou menos por aí. Deus, ele deu a lei, e Jesus, ele veio e colocou a lei num patamar mais elevado, mais espiritual. Antes a lei era carnal, agora a lei é espiritual. Um outro exemplo está no verso 30, no mesmo capítulo 5 de Mateus, no verso 30, vamos ler lá. Diz assim: e se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Você conhecia esse Jesus? Você conhecia esse Jesus? Eu costumo dizer para as pessoas que Jesus é um dos caras mais revolucionários que já pisou neste planeta. Ele foi revolucionário em todos os aspectos, no aspecto espiritual, no jeito sublime de falar, na forma sublime de agir. Mas ele foi muito revolucionário, e existem algumas palavras muito duras de Jesus, e é por isso que eu pergunto, essa é a razão da pergunta do início do sermão: você conhece Jesus? Ou ele é um desconhecido para você? Eu separei algumas frases que revelam o caráter de justiça de Jesus. E elas são muito revolucionárias. Eu separei algumas frases aqui. Eu não vou me alongar muito. A primeira frase que eu vejo de Jesus, ele disse assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Se alguém te bater na face esquerda, oferece a face direita. Você já viu alguém fazendo isso? É muito difícil o que Jesus está propondo aqui. A segunda frase que ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas Jesus não está prometendo bolinho aqui. Outra frase: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e fazei bem ao que vos odeiam. Você costuma, à noite, se ajoelhar ao lado da sua cama e orar pelo seu inimigo? Ou se alguém vem e te fala palavras pesadas, você costuma dar bênçãos a ela? Abençoado seja, meu filho. Não é fácil, não. Outra frase de Jesus: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esse texto aqui, ele está falando assim, ó, você batalha a vida inteira para você ter as suas coisas, né? Para você encontrar felicidade lá no fim. Porque esse é o nosso objetivo de vida, não é? Não é assim que é?
O nosso objetivo é ganhar dinheiro para conseguir estabilidade, para, quem sabe lá na frente, enfim, a gente ser feliz. Esse é um conceito que nós temos da vida. Mas Jesus, ele inverte o conceito. Ele fala assim, quem achar, se você achar esse conforto que você tanto procura, você vai perder a sua vida. Bom, a gente pode refletir bastante em cima disso daqui, mas eu realmente não quero extrapolar o tempo, e eu vou citar mais alguns textos de Jesus. Ele diz assim, em outra frase, se, pois, ao trazeres tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta perante o altar, vai se reconciliar com teu irmão, e depois você vem e dá a tua oferta, oferece. Primeiro que a gente vem e traz oferta, ou seja lá qual for a oferta que a gente faz ao Senhor, pode ser o nosso tempo, nossos bens, dinheirinho suado, mas reconciliar com o irmão, talvez seja até mais difícil do que você bendizer o inimigo. Porque quando você briga com alguém, normalmente alguém conhecido, um parente, é a coisa mais difícil de se fazer, é você ir lá e pedir perdão. É muito difícil. Dói demais. Dói muito. Melhor pegar na enxada e carpir uns 2 hectares, né, Márcio? Do que ir lá pedir perdão, né? É difícil. E Jesus, ele está falando assim, ó, eu não aceito a tua oferta. Não me interessa a tua oferta. Vai se reconciliar com teu irmão e depois você vem aqui e traz a tua oferta. São palavras duras de Jesus. Outra palavra que Jesus disse, não julgueis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Você conhece esse Jesus? Você sabia que Jesus não veio trazer paz? Eu vim trazer divisão entre filho e pai, filha e mãe, entre nora e sogra. E ele continua mais para frente dizendo, quem ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Eu pergunto para você de novo, mais uma vez, você conhece Jesus? Tem uma citação de John Piper. Eu não conhecia John Piper, só vi essa situação. John Piper, ele foi um teólogo americano, e ele disse a respeito das palavras duras de Jesus, ele falou assim, Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas, e é isso que o amor faz, que é justamente o oposto da bajulação. Então, Jesus, ele não passa a mão na cabeça do pecador. Sabe, Jesus, ele ama o pecador, mas ele odeia o que o pecador faz. E é por isso que ele usa palavras duras. É da mesma forma como você tentando educar o seu filho, e o teu filho é cabeçudo, e é daqueles bem espoleta mesmo. Adianta você falar para ele, filhinho querido, não faz assim, não vai fazer assim. Ele vai obedecer você, está nem aí. Então Jesus, ele precisou falar palavras duras da mesma forma como nós precisamos falar palavras duras às vezes para os nossos filhos. E dói para a gente falar palavras duras para o nosso filho, porque a gente realmente ama o filho.
A gente realmente ama o Filho. E essa metáfora é muito interessante, porque Jesus, ele realmente ama você. Jesus realmente ama você, e é por isso que ele, de vez em quando, ele precisa falar palavras duras, para ele te trazer para essa realidade. A realidade é severa. A realidade que Jesus enxerga lá do alto é que existem perdidos e existem salvos. Existem pessoas que estão andando pela porta larga, e existem algumas pessoas indo pela porta estreita. E sabe, aquele caminho para a porta larga, ele é espaçoso e muita gente vai nele. Muita gente vai nele. E naquela porta, naquele caminho estreitinho que leva para a porta estreita, é pouca gente que está indo. E é por isso que Jesus, ele precisa gritar, ele tem que gritar para falar: filho, você vai se perder. Muda o teu caminho. Para concluir, queridos, eu citei diversas ocasiões que Jesus disse palavras duras para nós. Mas é verdade, Deus, ele se revela na Bíblia como sendo um Deus de amor. A gente não pode negar isso. Mas Jesus, ele quer que você saiba que apesar de ele ser 100% amor, ele é 100% justo. E quando a gente fala em 100% justo, nós estamos evocando a palavra justiça, que evoca o juízo. Existe um juízo. É a respeito disso que se trata Mateus capítulo 7. É a respeito disso que se trata, isso que nós estamos falando. E existe um juízo. Jesus, ele falou: não entrarão no reino dos céus, o que implica que existe um reino dos céus, o qual nós devemos nos esforçar para entrar nele. Mas existe um juízo pela qual todos nós passaremos. E é por isso que Jesus, ele usa palavras duras. No Antigo Testamento, Deus, ele trouxe juízo sobre alguns povos. E é por isso que ele tem essa fama de mal. Sabia? Deus, ele tem essa fama de mal porque ele trouxe juízo. Ele trouxe juízo sobre Sodoma, ele trouxe juízo sobre o Gomorra, ele trouxe juízo sobre os amorreus, os amalequitas. Ele trouxe juízo, um terrível juízo global quando do dilúvio. E quando vem o dilúvio, morreu muita gente. É muito pouquinho que sobrou. Sabe por quê? Porque a portinha era estreita lá. E ninguém queria entrar na portinha estreita. Então Deus ficou com fama de mal. Só que Jesus, ele está evocando aqui no texto que haverá um juízo. Esse mesmo Deus, que é o Filho, ele vai trazer juízo para nós também. E ele não quer que as pessoas se percam. Sabe? Jesus, ele quer que todo mundo entre na arca. Jesus, ele nos alerta sobre esse reino do céu, sobre esse juízo. E que nesse juízo, a partir desse texto aqui, nesse juízo não serão salvos os que não o conhecem. Não serão salvos os que acham que o conhecem. Não serão salvos os que são uma coisa na igreja, mas são outra pessoa quando sai da igreja. Não serão salvos. Os salvos serão aquelas pessoas que são conhecidas por Jesus. Lembra? Ele disse: apartai-vos de mim, os que cometem iniquidade, porque eu não vos conheci. Eu nunca vos conheci. A advertência que Jesus faz é: filho, eu estou aqui disponível para você me conhecer. E eu quero te conhecer.
vem ter comigo. Eu estou aberto. Enquanto não chega o juízo, aquela porta da arca está aberta. Mas não vai ser todo aquele que chama Senhor, Senhor que vai entrar. Vai ser aquele que estiver disposto a fazer desse Jesus, esse desconhecido, o seu Senhor. Meu apelo para você hoje é: busque a Deus, clame a Deus, se ajoelha na tua cama, e que tua oração seja: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Querido irmão, permita que Deus decida o que é melhor para a sua vida, e não que você decida o que Deus pode ou não interferir. Essa é a mensagem de hoje. Louvado seja Deus por isso. Fiquem de pé, vamos orar. Amado Pai, obrigado, Senhor, por mais uma mensagem. A mensagem desta manhã foi bastante forte, Senhor. Mas nós entendemos que existe um Jesus, o qual nós não conhecemos. Poucos conhecem esse Jesus que ama tanto, que às vezes dá advertências duras para o seu povo. Obrigado, Senhor, pela palavra dura. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado porque quando nós fazemos coisas que não te agradam, o Senhor derrama lágrimas de sangue. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é 100% justiça e 100% amor. E que esse teu amor, Senhor, ele possa transformar a nossa vida, que ele possa fazer de nós pessoas melhores, que a gente consiga abandonar hábitos que fazem mal para o nosso corpo e para o nosso espírito. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor ouve a nossa oração, e que não há nenhuma dificuldade tão difícil, não tem nó tão forte que o Senhor não consegue desamarrar. Por favor, Senhor, existem pessoas que estão ouvindo esta mensagem e que têm hábitos terríveis. Por favor, Senhor, opera um milagre da salvação na vida dessa pessoa. Existem pessoas que têm hábitos que estão levando elas à destruição, Senhor. Opera o teu milagre, Senhor, e liberta, Pai. Liberta do vício. Transforma o coração duro de pedra em coração de carne. E nos dê, Senhor, um restante de dia na tua presença, em paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.